Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Gente, hoje nós temos uma live especial, uma live sobre um assunto bem polêmico e um assunto bem interessante também, né? Pra gente falar um pouquinho dessa questão sobre emagrecimento, sobre redução e ganho de massa muscular. Convidei meu grande amigo Marco Fortes para conversar um pouco com a gente sobre isso. Ele está entrando aqui. Olá, boa noite. Como é que você está? Boa noite. Sempre presente aqui. Muito obrigada pela sua presença de sempre. Eu que agradeço o convite. Muito feliz de participar. Ih, deu uma travadinha aqui para mim. Agora deu. Agora acho que ficou bom. A Aline Marco, sabe que eu nunca vou recusar um convite dela. Mas tudo bem. obrigada. Fico muito feliz. Inclusive, né, convites assim, Marco, amanhã tem uma aula sobre um assunto que você nunca deu. Você dá essa aula amanhã? Ah, aceito. Sempre Verdade. foi assim, né? Te colocando em enrascadas. Mas a gente sempre dá um jeitinho, né? Verdade. Quem manja muito, quem sabe muito bem, consegue, né, Marco? Você é uma dessas pessoas. Marco, conta um pouquinho sobre o que você é, o que você fez, se o pessoal te conhecer. Muita gente não te conhece, creio eu. Aqui eu queria que você se apresentasse. Legal. Bom, pessoal, eu sou o Marco Fortes, eu sou profissional de educação física e também sou nutricionista, né? Eu iniciei a minha faculdade de educação física em 2002, eu tinha 16 anos. Eu me formei com 20 anos em educação física e já logo entrei numa pós-graduação em prescrição de atividade física, musculação. E desde então eu trabalho especificamente com musculação e atividade física. Eu já tenho bastante tempo. Não vou falar minha idade, tá? Porque ninguém precisa saber. Mas o que acontece é que em 2009 eu me mudei para São Paulo, né? E lá em 2010 eu iniciei a faculdade de nutrição junto com uma pós-graduação em fisiologia do exercício. Em final de 2011 eu fui conversar com o professor Rui Cury, a indicação de um professor da faculdade de nutrição que eu cursava, e o professor Rui, falou que eu poderia fazer o mestrado com ele se eu passasse na prova, né? E a prova era dali um mês e meio. Eu falei, e qual que é o conteúdo? Toda a fisiologia humana. Eu Bem falei, muito pesada. obrigado. Já começou ali os meus prazos, né? Que eram bem complicados. Aí passei na prova, graças a Deus, tanto de inglês, né? Que é A necessário. proficiência, né, em inglês? Isso. E então comecei ali, lá em janeiro de 2012, o meu mestrado ali na USP. Logo que eu terminei o mestrado, eu fui aceito na Universidade da Flórida, em Gainesville, para fazer o doutorado, só que o valor da bolsa era muito baixo e eu não conseguiria ir com a minha esposa, então acabei ficando por aqui Mas foi uma e ótima opção comecei. também, Marco. Nada impediu o seu sucesso, isso. Não, com certeza, a gente batalha bastante para isso. Lógico. Aí foi interessante porque logo que eu comecei o doutorado, eu reabri o curso de nutrição, porque quando eu entrei no mestrado, eu precisei trancar. Então, os últimos anos de doutorado, os últimos anos da nutrição, foi de manhã estágio, à tarde doutorado e à noite faculdade de nutrição. Bem leve. Bem leve, e a Aline me chamando para dar aula com 2 dias de antecedência. Mas tudo bem, essas entradas aqui não eram assim não, tá, gente? Mas não tem Tem uma problema não. parcela minha aí. Um pouquinho do que caiu é culpa da Aline, mas tá bom, não tem problema É não. verdade. Marco, então você tem uma É, ampla experiência, tanto na parte prática, como nutricionista, como treinador. Você é professor também universitário, é pesquisador, é cientista. Então, eu acho que você faz um combo perfeito nesse entendimento da nutrição e da educação física. Então, ninguém melhor do que você para a gente conversar sobre esse assunto. E aí, você me ótimo. mandou alguns artigos aqui, que eu até cheguei a ler, uns artigos bem interessantes, falando um pouco Sim. sobre essa condição, né? Será que de verdade, quando eu faço uma redução de calorias diárias, porque a nossa ideia, de modo geral, é para hipertrofia muscular,
a gente coloca uma dieta com mais proteínas, é claro, hiperproteica e hipercalórica também. Mas, de acordo com esses trabalhos, nós também temos uma outra ocasião, onde eu tenho, por exemplo, uma redução de calorias com uma dieta que é hiperproteica, e isso tem manutenção da massa muscular. Inclusive, alguns trabalhos mostram redução de gordura corporal. Como que isso Sim. funciona? Né? É realmente essa questão? O que que acontece nesse sentido? Bom, gente, isso é uma coisa extremamente específica, tá? Existem trabalhos, sim, mostrando isso, que a gente tem o acompanhamento, por exemplo, de alguns atletas fisiculturistas, né, que eles fazem esse acompanhamento e que alguns até conseguem aumentar a massa muscular com restrição calórica. Existem outros estudos, não são muitos, tá, pessoal? Não são muitos. Qual que é a dificuldade nisso? Então, eu sempre falo, bom, é possível perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo? Em linhas gerais, mas isso não significa que isso seja fácil de acontecer. E nem para todos Eu vou também, né, dar... Marco? Exatamente, e eu vou dar alguns exemplos para vocês. Maravilha. Prestem bem atenção. Quando a gente tem um déficit calórico, a gente tem uma redução na nossa taxa metabólica basal. É possível acontecer alguma adaptação metabólica que não é previsto pela redução ponderal nos pacientes. E uma coisa extremamente importante é que a nossa sensibilidade à síntese proteica diminui. Né? Então, conforme isso acontece, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa combater, né, essa diminuição da síntese proteica com duas coisas que são extremamente fundamentais, que é o treinamento, tá? De preferência, o treinamento resistido. Existem alguns outros tipos de treinamento também. Por exemplo, treinamento de sprints, treinamento de 100 metros, 50 metros, que Tem um todos que mostra até vocês um já HIIT, viram. né? Exatamente, Tem um um que HIIT mostra ou um um HIIT. SIT, né? Sprint Interval Training. E isso é interessante para a gente entender que esses estímulos são suficientes para desencadear síntese proteica também. Todo mundo aqui já viu a diferença de um corredor de fundo, né? Acima aí de meia maratona, maratona, e para um corredor de 5 a 10 quilômetros, 50, 100 metros, por exemplo, né? Todo mundo conhece o Usain Bolt, e ele não é nada, ele não é desprovido de massa muscular. Nem um pouco. Então, pessoal, para a gente prestar atenção na maximização da síntese proteica é uma coisa, aonde a gente tem a opção de, durante um déficit energético, manter a massa muscular, já é extremamente vantajoso para o paciente. Mas Maravilha. extremamente difícil de acontecer. Aonde eu vejo acontecer muito? No começo, no início da Sedentários, dieta, no início do começam. treinamento, aonde a resposta anabólica dos indivíduos são extremamente mais fáceis Muito mais de fácil. acontecer. Então, show de bola, dá para a gente fazer isso. Mas o que acontece? Quanto mais massa muscular você ganha, mais difícil é continuar ganhando massa magra. E aí que o treino tem que ser extremamente bem montado, uma coisa difícil de acontecer. Eu já passei por academias, no mínimo, em 3 estados brasileiros e em alguns lugares fora do Brasil. É difícil um treinador bom que consiga realmente ajustar o seu treino para o teu objetivo. Eu sempre brinco com o pessoal, falo, quando eu era treinador, a gente fazia um treino bem legal, o pessoal não fazia dieta. Agora que eu monto a dieta, vou ver, o pessoal não treina direito. Aí a gente fica É complicado, verdade. não dá para fazer tudo. Não dá. Fica difícil. Então, gente, desculpa, eu desembestei a falar aqui, Não, mas calma. é ótimo. É importante, a gente quer conhecimento, é isso mesmo que a gente quer. Porque o que acontece, né? Nós temos que ver a responsividade. Todos esses estudos que a Aline falou para vocês no Eu mando começo, para vocês eu depois no acho... Telegram, quando acabar a live, eu mando para vocês. São 5 trabalhos que mostram, né, como o Michael colocou, em alguns tipos de pessoas, de atletas, que seria essa questão da restrição calórica com uma dieta hiperproteica para essa condição. Eu mando para vocês depois. Então, isso é extremamente importante a gente entender, e nesses artigos, especificamente, em alguns deles, vocês vão ver o seguinte: vocês vão ver que
Existem gráficos de dispersão, onde a gente consegue ver a resposta de cada Cada indivíduo. um. Então, alguns indivíduos eles têm uma É. resposta, né, que desencadeiam respostas Uhum. melhores e outros que não Exato, conseguem não desencadear uma resposta conseguem. legal. E é individual mesmo, Uhum. né, Marco? Eu tenho que avaliar meu paciente para verificar como que ele vai se comportar perante a isso. Se eu faço uma Exato. consulta hoje, uma outra um mês que vem, eu tenho que avaliar como que ele se comportou perante ao teu treino, né, a minha dieta, a nossa dieta, para verificar se de Exato. fato ele teve um desempenho ou, enfim, um ganho de massa muscular, etc. Uhum. Por isso que eu falo que é sempre importante o retorno, porque na consulta a gente tem uma foto do paciente, no retorno a gente vai conseguir, Exato. cada vez que o paciente vem, a gente começa a entender mais como o metabolismo do paciente responde, Sim. né? E Então, se eu fiz uma restrição calórica para ele, eu vou avaliá-lo daqui a um mês, daqui a 45 dias, eu consigo verificar se ele, nessa questão da dispersão que você até comentou, se ele vai ganhar massa muscular, massa magra, ou se ele não vai ganhar. Então não tem como eu ter uma certeza absoluta disso. É um teste, de certa forma, que a gente faz, e não tem como eu ter uma certeza absoluta para cada indivíduo. Afinal, cada um de nós é algo individual mesmo, né? exatamente. Então, quando a gente monta uma estratégia nutricional, por exemplo, para emagrecimento, a minha Uhum. principal preocupação é a manutenção da massa muscular do paciente. Perda de massa Isso. muscular é prognóstico de doença. Então, é extremamente importante a gente entender, né, e deixar isso bem claro para o paciente, né, porque às vezes ele vai Sim. estranhar, porque eu atendo muita gente, às vezes que faz só uma refeição proteica no dia. Acontece, né? E é Uma comum, ingestão hein, proteica Marco? É comum. é comum, Só o almoço, né? de repente, ou só o jantar, e os lanches e o restante, Exato. tudo só carboidrato ou só lipídio, não Exato. tem uma quantidade adequada de proteína. De manhã, fruta, aveia ou granola, o almoço que tem um pedacinho de carne, depois é É, biscoito de arroz ou fruta, e à noite tem gente que não gosta de comer, aí come outra fruta uhum, ou alguma outra coisa que não tem proteína. Então, exatamente. aí o que que acontece? Quando a gente modifica o plano alimentar desse paciente, primeiro ele vai achar que ele está comendo demais. Ai, meu Deus, eu Proteína não da vou engordar com saciedade. isso. Eu falo, não, porque você não vai estar beliscando aquele monte de coisa que você Exato. beliscava, que tinha uma densidade energética um pouco maior e Sim. uma qualidade Exatamente. muito maior. E quando a gente coloca a proteína, a gente está Hum, mirando certeiramente ali na saciedade, na aderência do paciente, que isso é o ponto-chave para qualquer dieta. Não adianta ser o exatamente. nutricionista mais famoso do mundo se a E se dieta ele que faz você um treino prescreve para o paciente não resistido, consegue seguir. Exatamente. Treino resistido é o que se não tiver É igual uma parede, né, Marco? Se eu tenho os tijolinhos ali, eu vou construir uma parede. Se eu não oferecer os exato, aminoácidos, a proteína, eu não consigo construir massa muscular de jeito nenhum. Não com adianta treinar, certeza. ser o melhor treino do mundo, se eu não oferecer ali a argamassa para ele, o tijolo, se eu não conseguir oferecer isso para ele, né? E o nosso organismo ainda não conseguiu entender como sintetizar todos os 20 aminoácidos essenciais. Ou melhor, todos os 20 aminoácidos. Existem os 11 Uhum. essenciais que nós precisamos obtê-los da dieta, né? Então, É. pessoal, isso é extremamente importante. Então, isso só que é uma coisa, não é uma receita de bolo, entendeu? A gente não pode falar aqui Uhum. para vocês, olha, tem que ter tanto, porque na literatura mostra, olha só, olha o intervalo, desde 1,2 gramas por quilo de peso, que é possível ter manutenção da massa muscular, até 2,4, 3,1 gramas por quilo de Uhum. peso. Então, é um intervalo bem Muito grande. grande. E qual que a gente vai prescrever? É aquilo que eu falei, depende do teu Depende. paciente. Não é necessário começar logo com 3,1 lá na tampa, o máximo que a literatura científica mostra para gente. Mas o que é importante é a gente analisar esses artigos, analisar o corpo de evidências e Uhum. outra coisa, a gente tem que analisar a resposta do paciente, ver qual tipo de treino que ele Tá. faz, quantos dias na semana ele treina, qual que é a divisão semanal de treino deles, quantos grupos musculares ele treina. Porque se ele faz um treino full body, por exemplo, tipo CrossFit ou funcional, Uhum. a quantidade de proteína tem que ser maior, Maior. né? Então já tem isso na literatura. Então isso é extremamente Exato. importante. E aí, Marcos, pensando Entendeu? naquela pessoa que você falou, que come a frutinha à tarde, come a granolinha, não come proteína. Se eu chegar já colocando ali 3,1 para ela, ela não vai conseguir seguir
toda essa quantidade de proteína. Então, eu vou ter que avaliar o quanto que ele consome para tentar subir um pouco, para aumentar a massa muscular, mas desde que eu tenha aí um certo bom senso também nesse sentido, né? Com certeza. Uma coisa importante para a gente sempre prestar atenção é que, conforme a gente for aumentar a ingestão de qualquer que seja o macro, de gordura, proteína, carbo, que seja progressivo. Né? Porque na nutrição esportiva, por exemplo, a gente tem métodos de treinamento para treinar o estômago do atleta. Então, é uma mesma coisa para uma dieta. Então, se a gente faz algo progressivo, a gente com certeza melhora a aderência do nosso paciente. E a gente tem uma faixa, né, Marco? De proteína, carboidrato, sempre tem uma faixa de prescrição. Sim. Que a gente consegue trabalhar e ir aumentando aos poucos. Então, para qualquer tipo de macronutriente, é importante a gente ir aos pouquinhos e de acordo com o treino também, para conseguir ter o benefício desse paciente a longo prazo. A longo prazo, isso é importante. Sempre a longo prazo. A gente nunca pode prometer algo assim para o paciente, porque a gente não sabe a resposta que ele tem, a não ser que você acompanhe essa pessoa há 5 anos e você né, consegue saber ali a resposta que ele vai ter. Então, isso é a primeira coisa importante. A segunda coisa é que quando a gente vai avaliar os estudos, hoje a gente não tem uma revisão sistemática ou meta-análise desse tipo de estudo. Por exemplo, ingestão proteica e manutenção e ganho de massa livre de gordura, tá? Existem muitas formas diferentes, onde os estudos eles fazem a medição, por exemplo, da taxa sintética fracional para síntese proteica miofibrilar contrátil, ou para outros tipos. Outro estudo aqui que eu estava vendo, ele vê o balanço nitrogenado, que já é um método que é muito menos sensível do que a taxa sintética fracional. Então, é extremamente importante a gente entender essas nuances também na hora que a gente vai fazer alguma afirmação. Exato. 100%. Até tem trabalhos bem interessantes que você me mandou do Stuart Phillips, né, que é um grande pesquisador, e são artigos que são robustos, né? De modo geral, o que você me mandou, depois eu passo para vocês, eles são bem interessantes. Mas é algo como você bem disse. De repente, o que você acha, Marco? De repente, assim, ó, aquele paciente, já acompanha ele há muito, muito tempo, ele já ganhou uma massa muscular significativa, só que ainda tem um pouquinho que ele quer ganhar um pouco a mais, de repente perder um pouquinho de gordura. Eu posso fazer alguns ciclos também, tentar modificar essa dieta ao longo de cada mês ou a cada semana, para que eu tenha um estímulo diferente. Isso também seria interessante? O que você acha? Eu posso utilizar ciclos como uma forma de estratégia, mas, por exemplo, nesse exemplo que você deu, que é alguém que eu já acompanho há muito tempo, o que eu iria priorizar? Né? Então, eu iria tentar priorizar para ou perder gordura ou aumentar a massa muscular. Por quê? Se essa pessoa já ganhou massa muscular, se ela já está com você há um bom tempo, muito provavelmente a taxa de síntese proteica dela já está funcionando num limite superior, porque ela já está comendo direitinho, já está treinando direitinho. Então, para ela ganhar massa muscular, vai ser uma coisa extremamente dificultosa. Então, ali, por exemplo, seria uma estratégia que eu utilizaria para perda de gordura, especificamente, e depois entraria com algo que fosse especificamente para maximizar a taxa de síntese proteica. Aí existem pelo menos aí 9 itens que a gente deve prestar atenção, que é a quantidade de proteína, a distribuição ao longo do dia, proteína antes de dormir, a quantidade de leucina, esse conteúdo distribuído ao longo do dia também, a quantidade de calorias, aminoácidos essenciais, a distribuição deles, tudo isso. Né? Então, as calorias também são importantes, são nesse sentido, né? Calorias extremamente importantes. Aí, quando a gente fosse focar especificamente em maximizar a síntese proteica, aí nesse caso a gente não estaria prestando atenção na gordura. Mas o que é interessante? Um acompanhamento mais de perto, por exemplo, para a gente evitar ganho exacerbado de massa gorda. Então, minha sugestão, quem puder acompanhar de perto, semanalmente. Não precisa ficar medindo percentual de gordura, acompanha com dobras, é muito mais fácil e muito mais interessante de você acompanhar ali as dobras cutâneas. Né? Eu acho que isso semanalmente, durante esse período, porque você vai precisar de um ajuste fino. Então, semanalmente você consegue esse ajuste. Né? Porque imagina se for um mês, né, Marco?
Você tem um paciente hoje, ele vai ter aqui um mês completo, 30 dias. Realmente é muita coisa. Você pode perder a mão ali e realmente o paciente ganhar muito mais gordura do que você imaginava. Eu também, sinceramente, eu prefiro essa estratégia de pensar em alguns momentos de hipertrofia muscular, fazer o famoso booking aí, aumentar, né, essa quantidade de calorias, de proteínas, e depois, quando a gente conseguir alcançar essa quantidade, ir aos pouquinhos tentando reduzir essa gordura caso ela tenha aumentado. E muitas vezes, né, Marco, não aumenta tanto assim, né? A gente falou em aumento de Não, gordura, não é assim absurdo também esse ganho de gordura corporal, desde que você calcule de modo adequado, etc. calculadinho. Eu acho que isso é importante, né? Mas eu acho que essa estratégia vai depender muito do paciente, né? Por exemplo, no começo, ali, ó, primeira vez, sentou na minha frente, o que você quer? Ah, eu quero melhorar um pouquinho, eu quero ganhar massa muscular, quero perder essa gordurinha localizada. Aí sim, esse primeiro momento eu posso focar um pouquinho mais numa estratégia onde eu vou dar preferência para o ganho de massa e também para a perda de gordura. Eu consigo fazer um déficit calórico, a gente calcula. Eu calculo o déficit calórico por equação preditiva. E olha só que legal, tem alguns estudos que calculam um déficit calórico ah, por quantidade, né, de calorias por quilo de peso de massa muscular magra. Então, por exemplo, tem um estudo bem bacana que coloca que o balanço energético é por volta de 45 calorias por quilo de peso de massa magra. E o outro coloca que 30 calorias por quilo de peso de massa magra é o suficiente para ter um desbalanço metabólico e entrar em déficit. Então, isso é outra coisa importante que a gente pode considerar. Mas também tem outros artigos, por exemplo, que fala que calculou isso através da forma de Harris-Benedict, que é que a gente falou na nossa aula de equação Lá do preditiva. YouTube, que tá excelente. Exatamente. Até, Então, Marcos, você falando nisso, essa questão das 30 calorias aí seria um mínimo, né? Porque tem trabalhos que mostram até menos do que isso. E aí, quando você tem menos do que 30, aí já tem um prejuízo em relação até redução de massa muscular, né? Exatamente. Tem Tem um vários... déficit calórico, mas assim, ele tem que ser controlado. Eu não posso fazer um déficit calórico absurdo, então tem um limite ali do que eu posso retirar de calorias para esse paciente conseguir ter uma manutenção de massa muscular ou até mesmo um ganho, mas eu não posso tirar muito também. Tem um limite, né? Com certeza. Então, assim, o que a gente vê nos trabalhos é 20, 30% de déficit, né? Então, muito provavelmente, se a gente muda isso, a gente vai ter um prejuízo maior, né? Porque o que a literatura mostra pra gente? Que se eu faço uma redução energética, sem treino, sem ajustar proteína, o que pode acontecer? Pode diminuir a sua quantidade de massa magra entre 19% e 60% do peso perdido. É muita coisa. É muita coisa. Gente, você perder 60% de massa muscular, na minha cabeça só pensa em uma coisa. UTI, tá com problema, tá morrendo. Não, Então, pior que tem gente, especialmente mulherada, né? Que adora subir na balança e quer ver o peso mais baixo. O que eu acho que é algo que vem assim, né? De anos e anos. E aí, quando elas perdem peso, mesmo assim, vamos supor, fez jejum intermitente, muitas vezes pode perder um pouquinho de mais de massa muscular, e aí, lá a longo prazo, né? E, consequentemente, vê o peso baixo na balança, acha aquilo incrível. Mas muitas vezes pode ser uma redução de massa muscular, né? Não só o jejum intermitente, outras estratégias de modo geral. Então, quando você consome menos proteínas alimentares, também você tem esse malefício nesse sentido, né? Então, essa questão de manter a massa muscular não é só importante para uma questão estética, mas uma questão de saúde também, né? com certeza. Eu sempre brinco e falo, gente, primeiro a gente vai atrás de saúde, qualidade de vida e estética vem de brinde. Exato. Né? Porque a gente precisa prestar atenção nessa quantidade. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, primeira coisa, carboidrato é poupador de proteína. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Carboidrato poupa proteína no nosso organismo. Exato. Nosso organismo ele não tem estoque proteico. Nosso estoque proteico é a quantidade de massa muscular. Se você usar ele, tu perde músculo. Perder músculo, como eu falei lá no começo, é prognóstico de doença. Né? Doenças crônico-degenerativas, dos primeiros sintomas e sinais que você consegue ver é perda de massa muscular.
Então, quando a gente usa o carboidrato, a gente evita essa perda. Uhum. Outra coisa que a Aline falou, pessoal, perda na balança não quer dizer nada. Olha só que interessante. Cada grama de glicogênio armazenado leva de 2 a 4 gramas de água junto. Se eu faço uma dieta cetogênica, por exemplo, os primeiros 4 a 5 dias, eu vou diminuir bastante minha quantidade de glicogênio intramuscular. E existe na literatura uma diminuição até de 7 quilos em 4 dias. E a pessoa Lógico acha que, nossa, que sucesso, dieta cetogênica é a melhor coisa do mundo. Vocês não sabem nada aí que fica estudando ciência. Aí perdeu água, perdeu massa muscular. Olha só, a balança diminuiu, mas a gordura continua lá. Exatamente. Então, isso é extremamente importante para a gente entender quando a gente fala de manutenção de massa muscular, de ganho de massa muscular. Uhum. Então, isso é extremamente importante. E o que me leva a pensar também nesses artigos que a gente estava falando, né? O primeiro artigo que eu acho que é show de bola, que ele foi publicado em 2014. Ah, o da Areta. Ou Areta, né? É o José Areta. Inclusive, um dos coautores é a Louise Burke. Então, já estourou tudo, né? Já estourou. Que o negócio tem qualidade. Então, o que me chamou muito a atenção? Esse estudo, ele não mostra pra gente relativamente ganhos de massa muscular, porque é um estudo agudo. Ele demorou 5 dias para ser feito. 5 dias. Mas eu adoro esse estudo, porque eu sempre coloco o desenho experimental desse artigo. Eu coloco assim no slide e falo, olha só que coisa maravilhosa esse desenho experimental aqui. Porque para a gente medir a taxa sintética fracional do músculo, né, que é quando ele pega aquele aminoácido e transforma em proteína miofibrilar contrátil na nossa massa muscular, é possível medir por esse método. Então é um negócio extremamente bacana. Perfeito. Então, coleta de sangue cada 1 hora, dependendo do estudo. É biópsia, no mínimo 4, 5 biópsias musculares. O pessoal faz Western blot, faz PCR, tudo que eu e a Aline fazíamos quase todo dia lá na USP. Coisa muito legal. Muito então, legal. assim, esse estudo me chamou a atenção no seguinte. Quando você está em déficit calórico, 5 dias é suficiente para você entrar em diminuição da sua síntese proteica. E olha só que legal, quando a gente diminui a síntese proteica, não significa que a gente diminui também a degradação proteica. Então, se a gente mantém a degradação proteica e diminui a síntese, o que acontece? Perda de massa muscular. Tá? E 5 dias de um déficit energético é quase 30% de diminuição na nossa síntese proteica. Gente, isso é muita coisa. E agora, olha só que interessante. Uma sessão de treino resistido bem feito é capaz de aumentar a nossa síntese proteica aos níveis de um balanço energético normal. Olha só que interessante. Então, e depois ela coloca a proteína ainda em 2 doses, né? Exatamente. Agora, olha só que legal. Vários estudos, a gente pode mandar também lá no grupo do Telegram. Eu não consigo mandar, mas eu mando para a Aline e ela joga para vocês. Eu mando para vocês. Vou mandar todos, tá, gente? Fica tranquilos aí. E aí, o que acontece? Quando a gente combina treinamento resistido com proteína, é aquele negócio que aumenta pra caramba a taxa de síntese proteica. Então, olha só que interessante. E esse estudo viu que ainda é dose dependente. A gente não tem ainda um platô, ninguém estudou o platô, mas a gente sabe que aumenta a dose dependente. Né? Então, isso é extremamente importante. Então, o estudo mostrou com 15 gramas e com 30 gramas de proteína, de whey protein, né? Uma proteína de extremamente alta qualidade e todos os aminoácidos essenciais ali naquela dose proteica. Não é igual colágeno, né, Marco? Não. Tem um estudo bacana do Stuart Smith, a Aline já mandou, mas acho que vocês vão curtir. Agora, presta atenção que legal. Quando a gente dá 15 gramas de proteína mais exercício resistido, a gente aumenta aí, em média, mais 16% na nossa taxa de síntese proteica. Do basal, do balanço energético, não do déficit, tá? Sim. Se eu saio do déficit e faço o treino e aumento 15 gramas de proteína, olha, vai para 45% a mais de taxa de síntese proteica.
E olha só que interessante. Quando eu coloco 30 gramas, aumenta acima do nível basal, 34% em média de aumento na Show de síntese bola. proteica. Então, é Maravilhoso, uma coisa perfeito. extremamente importante. E isso, o que que isso quer dizer para mim? Quer dizer que nós temos a possibilidade de ganhar massa muscular magra durante um déficit calórico. Sim. Porque É esse estudo possível, não né? mostrou isso. Mostra que é possível. E olha só que interessante, o próximo estudo que avaliou algo semelhante é o estudo do Longland, de 2016. 16. Esse do Arepa é de 2014, tá, pessoal? O Isso. de 2016, olha que legal, fez o contraponto entre 1,2 gramas e 2,4 gramas de proteína por quilo de peso Exato. corporal. E olha só uma coisa extremamente bacana. O estudo do Areta não fez a divisão por gramas por Uhum. quilo de peso corporal, mas o estudo do Longland fez. Fez. E o grupo onde não era alto em hipertrofia, tinha 1,2 gramas por quilo de peso. E 1,2 gramas por quilo de peso, na distribuição proteica que eles fizeram e encaixando com o treinamento resistido, conseguiu que o grupo controle tivesse a manutenção da massa muscular, mesmo com déficit calórico. Olha só O que que, interessante, pensando 1,2 numa gramas de estratégia, proteína. pode ser interessante. Então, de repente, em algum momento que aquela pessoa já tem uma massa Com muscular, certeza, né? Ela quer com reduzir um pouco de certeza. gordura corporal, faz um déficit calórico e você consegue aumentar a proteína da alimentação dessa pessoa. Você vai ter manutenção da massa muscular, talvez hipertrofia você não tenha, mas você tem a manutenção da massa muscular e você tem uma redução de gordura corporal que pode ser interessante em alguns momentos. Exato. Então, isso é bem importante, a gente entender esses mecanismos e entender a quantidade que a gente pode trabalhar, Uhum. né? Então, se a gente entender essa quantidade de proteína que a gente pode utilizar, e outra coisa extremamente importante, a quantidade não é só o que interessa. Exato. Interessa como você distribui essa proteína ao longo do dia, né? Perfeito, Marco. O que que eu vejo? Eu vejo, às vezes, por exemplo, quem faz jejum intermitente não consegue distribuir Uhum. direito. Não tem Tem uma como. perda, Fica tem uma difícil, né? perda, principalmente a longo prazo. Então, olha só, eu tenho que entender que essa distribuição proteica ao longo do dia é extremamente importante. E olha só Excelente. que interessante, o timing. Quando que eu vou usar a proteína no período que a gente chama de peri-workout, próximo do treino? Antes ou depois, logo após, como que funciona isso? A gente tem o conceito de janela anabólica, né? Hoje a gente sabe que não é uma janela, é um portal gigantesco, porque nós temos Exato. aí Dura. um período extremamente enorme que a gente pode Exato. fazer, então não tem necessidade de terminar o treino e sair Já tomando já. proteína igual um Whey louco, achando protein que não vai precisa. catabolizar, né? Então isso é extremamente importante. Sim. Aí o que que aconteceu no estudo? Ele viu que com 2,4 gramas, fazendo essa distribuição, tá, ao longo do dia, eles conseguiram, né, um aumento em 4 semanas de 1,2 quilos de massa muscular. Isso é uma média dos participantes do estudo. Claro. Alguns ganharam, Não alguns perderam, podemos. alguns manutenção. Exatamente. Então, o que que é importante? É importante a gente entender que é possível, mas que não acontece com todo mundo, Todo mundo, exatamente. né? Então, E é importante saber nesse disso para você estudo, não se frustrar e você não frustrar o exato, seu paciente também. Ele vai acreditar que aquilo vai acontecer e de repente acontece ao contrário, né? Então é importante que a gente saiba disso. exatamente. Então, olha Ô, só que Marco, legal. então, pode continuar. Só para dizer que nesse estudo, o percentual de restrição calórica era 40%. Então, 40% menos de calorias do que o gasto energético total dos participantes. Exatamente. E aí, Marco, nesse sentido, a gente pensar também, como você disse, a quantidade por refeição, mais ou menos 0,25, 0,3 gramas, né, de proteína por quilo de peso. Mas só a quantidade também não é importante, a qualidade é algo importante para a gente também. Se eu pensar em proteínas vegetais, proteínas do arroz, da ervilha e por aí vai, como é que fica?
Então, muita gente pergunta, né? Ah, eu vou ter prejuízo com proteína vegana? Então, eu vou dizer para vocês o seguinte. Uhum. Pensando em conteúdo proteico, aminoácido, eu não estou pensando em outros micronutrientes que podem vir, né, junto com o consumo da carne, tá? Eu estou pensando em aminoácido. Então, vamos lá. Nosso organismo, para ganho de massa muscular, para manutenção de massa muscular, ele precisa de aminoácidos. Não interessa de onde vem. Pode vir da proteína da carne, pode vir de proteína vegetal. Só que o que nós temos na literatura hoje, extremamente importante, quando utilizarmos a proteína vegetal, fazermos a utilização de um blend proteico. O que é um blend proteico? É a mistura de vários tipos de proteína vegetal. Proteína da soja, do amaranto, do arroz, da ervilha, da batata. Dependendo, existem várias no mercado, né? Então, isso é extremamente importante. Mas, outra coisa, a quantidade de proteína que nós utilizamos da proteína vegetal vai variar para mais. Então, nós precisamos aí, dos estudos que eu vi, gira em torno de 20 a 50% a mais na dose proteica. A mais. Até porque a digestibilidade dessa proteína é diferente, né, Marca? A proteína vegetal, esse aproveitamento da proteína per se, ele é um pouco menor em relação à proteína do leite, por exemplo, né? Então é importante aumentar um pouco a quantidade. Né? Proteína animal, aproveitamento 0,7, proteína vegetal 0,4, vocês lembram, né? Então, exatamente. Tudo isso... Lá na base, né? Segundo semestre. Lá na base, exatamente. Então, isso é bem bacana. Agora, outra coisa que eu vi o pessoal falando bastante aí. No idoso, tomar cuidado com proteína, muito. Mas não para menos, para mais. Para mais. O idoso tem resistência anabólica, ele vai precisar de mais massa muscular. Mais massa muscular, mais proteína. Que ele come menos. Normalmente, ele não quer comer muita proteína e tem toda aquela história de mastigação, de digestão, ou porque ele mora sozinho e não quer cozinhar e etc. Então, para esse idoso, a gente tem que aumentar mais ainda, né, Marco? Exatamente. Olha só que interessante. Eu tenho uma parcela de pacientes acima dos 60 anos aí, e realmente tem uma dificuldade grande para a ingestão proteica. A gente consegue, entre aspas, resolver de forma muito fácil com shakes proteicos. Né? Hoje em dia, a gente tem muito alimento enriquecido com proteína. A gente tem shakes proteicos, iogurtes proteicos, queijos proteicos. A gente tem muita coisa. Muita coisa. A barrinha, algumas são um pouco melhores do que as outras, né? Então, de repente, dá para colocar. Exatamente. Também. Toma cuidado com barrinha, tá? Por exemplo, tem barrinha aí no mercado que uma barrinha é 350 calorias, gente. É mais do que uma refeição balanceada no almoço, por exemplo. É verdade. Então, assim, isso é importante. Então, a gente pode estar utilizando, sim, shakes proteicos, whey protein, caseína para o idoso. Se ele não tem nenhuma restrição, óbvio, né? Claro. A gente está falando aqui, mas sempre a gente tem que fazer uma anamnese proteica, exames, pessoas saudáveis. Não tem problema nos rins, tem todo esse negócio. Exatamente, claro, com certeza. E outra, não existe perigo nenhum com sobrecarga renal para quem é saudável, não tem doença prévia, não tem nada. É por isso que é importante. Gente, tem trabalho na literatura mostrando aí mais de ano fazendo dieta hiperproteica, tá? Sem prejuízo nenhum. Segurança. Tem muito trabalho, né, Marco, que quis mostrar essa questão, né? Falar assim, não, a proteína causa lesão renal e hepática, mas na verdade, quando você vai ver o trabalho de fato, o que acontece? Ou já tinha uso de esteroide anabolizante no meio, ou era uma pessoa que já tinha uma lesão prévia, então, claro, né, que aí fica complicado. Agora, a pessoa que é saudável, que não tem alteração renal hepática, que não utiliza nenhum tipo de substância aí, de modo geral, que seria prejudicial para o rim e para o fígado, o consumo para essas pessoas de proteína, uma dieta hiperproteica, não causa lesão renal e não causa lesão hepática, né? Com certeza absoluta. Então, o que aconteceu, né? Eu falei bastante sobre isso pela primeira vez num simpósio na São Camilo, porque eu recebi um convite de uma professora para falar da onde que surgiu essa história de que proteína... Nossa, o Marco veio lá de trás, ó. Pegou todos os estudos, destruiu. Gente, eu peguei um artigo de 1908
né? O médico que teorizou que proteína poderia causar algum problema para os rins, eu trouxe toda a literatura científica mostrando isso, tá? Uhum. Para mostrar Foi. que alguns estudos que falam, né, que causa o problema renal, eles realmente não têm nenhum marcador de lesão renal. Eles mostram, às vezes, a parte morfológica, que aumenta um pouquinho o tamanho Sim, do rim, por exemplo, no rato, no porco, sim. em cães, mas no humano a gente já tem muito estudo recente Muito. mostrando que não tem problema nenhum, tá? Até perguntar aqui, paciente que tem um rim só, também já foi mostrado, né? Segurança. Exatamente. Para paciente que tem um É, rim só. só É um rim. verdade. Então tem uma segurança. É claro que realmente avaliar o paciente, mas paciente que não tem alteração, a gente consegue colocar sim a proteína, o que vai ser super interessante para emagrecimento, para hipertrofia, manutenção da massa muscular, sarcopenia, diabetes mellitus. E dá para falar muita coisa aqui interessante da função da Tem muita proteína, né? coisa. Na verdade, assim, é bem interessante a gente entender como manipular essas variáveis nutricionais, porque o que que acontece? É como a gente falou, não tem uma receita de bolo. Então a gente Uhum. tem que avaliar caso a caso. Não é para Que todo bom, mundo né? que dá para fazer Porque isso. a gente que faz isso, nós nutricionistas queremos calcular. Se tivesse uma receita Exatamente. pronta, a gente copiava da internet e colocava, né? Mas não é esse o ponto. A gente tem que Exatamente. pensar um pouquinho, entender a via bioquímica disso para conseguir aplicar de acordo com cada paciente. E dependendo da resposta do paciente, você adequar a estratégia. Exato. Até como você bem pontuou, cada paciente tem uma resposta diferente. Quando você olha num gráfico, por exemplo, cada um deles tem uma resposta. Então, eu, nutricionista, você também, vocês que estão escutando aí, nós que somos os profissionais para conseguir ajustar isso de maneira mais assertiva. Exatamente. Outro trabalho bem bacana é um trabalho de 2011 Uhum. que Ah, verdade. mostrou o que que ele quis mostrar. Ele quis mostrar que se eu fizesse uma perda de peso com o objetivo de perder gordura corporal mais rápida, eu teria mais prejuízo na massa muscular. Uhum. E o outro grupo foi uma perda mais gradual dessa gordura corporal. E uma Uhum. coisa bem bacana é que quem perdeu peso muito rápido conseguiu manter a sua massa muscular e quem perdeu peso mais devagar conseguiu um aumento também de massa muscular, em média 1 quilo, 1 quilo e pouquinho. Sim, É muito interessante isso. Eu acho muito. que esses estudos são muito bacanas, né? Nossa, ajuda Eles demais nos para a gente dão. ter ideias e até estratégias, né, Marca? É importante. Exatamente. É isso que a literatura científica faz para a gente, tá, pessoal? A gente pega, né, utiliza-se dessas informações para traçar Uhum. uma estratégia nutricional muito legal. Olha o Mauro aí. O Mauro Exatamente. fez faculdade de educação física comigo e Ó, ele também show! fez nutrição depois. Mauro Neri. Maravilha! E, na verdade, Maravilha! foi o Mauro que me colocou de estagiário lá na academia Ironworks, onde foi Hum, meu primeiro estágio numa que academia. Valeu, Mauro. demais! Um abraço. Oh, Que bom que você está aqui acompanhando a gente. E os outros estudos, né, basicamente, que eu fui caçando, né, quando a hum, gente fala sobre isso ou monta algum é, material sobre isso, mostra o quê? Mostra que toda vez que nós aumentamos a ingestão de uhum. proteínas, de forma dose dependente, a gente consegue reduzir a perda de massa muscular. Então, acho que isso é Já, extremamente importante. com certeza. E aí, como você bem pontuou, Marco, o nosso trabalho, a nossa prática clínica, ela tem que ser baseada nisso. Então, é por isso que a gente é Exato. tão chato, você é tão chato quanto eu. Você fica lá lendo, lendo, e pega e lê de novo, e a gente vai, discute, né? Um manda artigo pro outro de manhã, 6 da manhã, mandando artigo, é meia-noite mandando artigo, para a gente conseguir basear nossa conduta nisso. Então, essa que é a importância da nosso estudo, né? A gente está aqui para isso, para tentar discutir, tentar aplicar isso e passar para vocês também, para que vocês também consigam aprender como que a gente se faz, que é, acho que realmente um diferencial muito grande, né? Eu acho, assim, pessoal, bem importante a gente, porque a gente escolheu uma área, gente, que não tem fim. Todo dia, se eu mostrar minha caixa de e-mails para vocês, chega e-mail todo dia de artigo novo.
Exato. Gente testando novos componentes, formas diferentes de treinamento, várias coisas diferentes, né? Então, eu acho que é extremamente importante a gente se manter atualizado, né? E olha só que interessante, vocês têm a Aline, que consegue manter vocês diariamente atualizados com relação aos artigos, com relação a muita coisa. Mas muita gente não tem isso. Então, sempre lembrar do que primeiro, ó, os livros de cabeceira da Olha lá, o nutrição, nerd. né? Os livros de cabeceira da nutrição, que são extremamente importantes, que é por lá que a gente começa, e depois vocês vão focar, né? Quando forem para uma pós-graduação, quando forem aprender a ler e interpretar artigo científico, que é algo extremamente difícil, tá, gente? Não vou brincar, não. Quando eu entrei na USP, o primeiro paper da Nature que caiu no meu colo, nossa, gente, o zóio virava para trás, assim, ó, não vou mentir, não. É triste, é difícil demais conseguir. Mas a gente Exatamente. consegue, né, Marco? E aí até... Conseguimos. Nada é impossível. Deus não dá mais tudo que aguenta. Exatamente. Falando nisso, Marco, a gente tem uma sequência de lives essa semana. Fizemos uma ontem, uma com você. Teremos mais outras lives aí até o final da semana. E em seguida nós teremos a maratona de bioquímica com algo mais denso, com mais aulas, para que todo mundo consiga aprender bastante, assim como a gente falou agora, de modo fácil, descomplicado, para conseguir, de fato, colocar essa ciência em prática clínica. Então, para quem não sabe ainda, clica aqui na minha bio, tem um link para inscrição da Maratona de Bioquímica Descomplicada, totalmente gratuita, para que vocês consigam aprender ainda mais sobre bioquímica e, principalmente, a aplicação. É o que a gente fez aqui hoje. Então, quando a gente coloca os estudos na prática clínica, explicando as questões metabólicas, fica muito mais fácil e muito mais correta a nossa prescrição e a formulação para esse paciente. E é claro que com isso, o nosso paciente ganha muito mais, a gente também muito mais, e essa nossa contribuição fica muito mais interessante. E o paciente fica com um objetivo muito mais interessante, ele consegue ter muito mais sucesso. E isso realmente, para a gente, é muito, muito gratificante, né, Mário? Com certeza. Pessoal, para vocês entenderem, bioquímica não é decorar nome de enzima, não é decorar nome de via metabólica. Bioquímica é a gente entender como o corpo funciona. E, ó, ligado, extremamente casado com a fisiologia. Quando a gente começa a entender os processos do corpo humano, o que é possível, as respostas hormonais, tudo que acontece, eu acho que isso é extremamente importante, porque no nosso dia a dia, a gente vai entender a resposta que a gente está tendo no nosso paciente. E a partir disso, a gente consegue traçar uma estratégia nutricional que vai ser perfeita, entre aspas, para o nosso paciente. Por isso que a Aline sempre fala que é prática baseada em evidência. Prática baseada em evidência, eu fui aprender, olha, há pouco tempo para cá, mas é uma coisa que eu sempre fiz. O que é? É o tal do PBE, né? Prática baseada em evidência. Veio lá da década de 80, que era a antiga medicina baseada em evidência, que virou a prática baseada em evidência. Que é o quê? É a pirâmide de evidência científica, a gente saber categorizar os estudos, saber a importância deles. Igual quando o pessoal pega um estudo com ratos e quer translacionar para o humano. Não é assim que funciona. Tem muita gente que faz isso. E muita gente que engana os outros fazendo isso. Exatamente. Você pode caçar e que você acha vários no Instagram. Infelizmente. Exatamente. Então, pesquisa básica, pesquisa que está lá na base da pirâmide, não é que não presta para nada, mas aquilo é evidência para que os estudos aconteçam, para que estudos clínicos possam progredir, até chegar, por exemplo, na vacina de uma doença que está chegando aí em dezembro da nossa pandemia. Né? Então, um exemplo bem prático para vocês. Exato. Então, essa prática baseada em evidência, ela é um tripé, tá, pessoal? E qual que é a primeira perna do tripé? Evidência científica. A segunda perna do tripé chama-se preferência do paciente. Ótimo. Então, não adianta o teu paciente dizer para você que você querer mudar um hábito do teu paciente, que você vai dificultar a aderência dele à tua dieta. Com certeza. Então, você pode ser o cara top, pode acompanhar todas as lives da professora Aline, mas na hora lá você tem que indicar o que ele tem preferência, tem que fazer a melhor dieta, Marta, é aquela que o seu paciente consegue seguir. É isso. Isso aí. E o terceiro tripé, galera, terceiro pezinho do tripé, qual que é? A experiência
do nutricionista ou do outro profissional da saúde. Por isso que é Uhum. prática baseada em evidência. Né, pessoal? Exatamente. Bom, espero que a gente tenha conseguido contribuir para vocês. Muito Tempo obrigada, é muito Marco. Foi curto para incrível. nós, Como tá, sempre, pessoal? né? Você é maravilhoso. Sempre foi muito, muito, muito incrível. Parabéns por sua Muito dedicação obrigado. de sempre, pelos seus estudos. Você realmente é excepcional. Muito Gente, tem obrigado. pergunta? Acho que tem várias perguntas, né? Bom, pessoal, agora vamos lá para as perguntinhas, né? Eu vi A que gente tem muita 10 gente fez pergunta, minutinhos. mas durante aqui estava A gente não complicado, né? consegue. Eu não consigo. Eu sou meio perdida, vocês sabem, né? Então, assim, eu não consigo ler, falar, não dá. Eu tenho que fazer uma coisa por vez. Então, perguntinhas aí você. Eu vou tentar arrastar aqui para ver se eu acho alguma perguntinha enquanto eu Eu vi vou alguém colocando perguntando aqui. sobre creatina no idoso, extremamente Hum, válido. Idoso, eu sempre brinco, idoso, ele não precisa de condicionamento cardiorrespiratório. O idoso, ele precisa de força, porque quando ele perde o equilíbrio, ele tem força para se segurar. Se ele vai cair de cara no chão, ele consegue pôr a mão e segurar e não bater o narizão no exato. chão. E evitar fraturas, né? Então, com certeza, creatina e proteína é extremamente importante. E Eu não vi o causa pessoal... lesão também. Não vai causar lesão Não, renal, lesão nenhuma hepática. lesão. E também tem estudo com creatina com um rim só, hein? Sim, com creatina com rim só, tem estudo longitudinal de 4 anos com creatina, sem Não tem que problema parar, nenhum. né, Marco, com a creatina. Você pode usar a longo prazo. Exatamente. Ótimo, perfeito. Tô tentando achar aqui, Gordinho ó. ativo fisicamente, mais creatina. Pode usar creatina também, não tem problema. Sempre. Aí a questão é, às vezes ganha um pouco de peso, né, Marco? Não é em gordura, mas como ela coloca um pouquinho de água para dentro do músculo, pode ser que ganhe um pouquinho de peso na balança. Então não se Sim, assustem com isso, não é gordura. por isso que é importante. A gente sempre fala do peso corporal, mas a composição corporal é importante. O pessoal está perguntando, proteína antes ou depois do treino? Depende. Tanto faz. Por quê? Porque você tem que fazer a proteína no período ao redor do treino. Então, 1 hora antes, 1 hora depois. Se você fez uma refeição pré-treino com uma quantidade elevada de proteína, isso vai se, entre aspas, juntar com o estímulo do treinamento e você vai ter aí, por exemplo, uma resposta da síntese proteica elevada. Então, você não vai precisar fazer a tua refeição pós-treino imediatamente após. Exato. Vai para casa, toma um banho, fica tranquilo e depois vai fazer a tua janta ou depois vai fazer o teu lanche da tarde, por exemplo. Exato. Se casar depois do almoço, de repente, treino lá pelas 10 horas, das 10 às 11h30. Depois vem o almoço. Vai ter a proteína do almoço, nem tem que usar o whey protein, por exemplo. Então Tem depende, problema né? nenhum. Você A pode cada ter feito 3, seu 4 café da horas você manhã coloca às uma 7 da manhã. proteína. Exatamente. Tem um estudo muito bacana mostrando que a melhor resposta que tiveram era a dose proteica entre 3 e 4 horas de intervalo. Maravilha. E é por isso que o jejum intermitente não é tão interessante para ganho de massa muscular. Sim, exatamente. Normalmente, quem faz o jejum intermitente, ele quer redução de peso e gordura corporal, né? Mas existem outras estratégias que a gente pode utilizar. Eu sempre penso nos prós e nos contras, tá? Sim. Perguntaram aqui, ó. Pensei que a sobrecarga do rim, no momento que é excretado o produto final do metabolismo da proteína, pensei que esse produto causaria danos pro rim. Não, a gente tem que prestar atenção no seguinte: taxa de filtração glomerular, Hum, creatinina, conteúdo de ureia, cistatina C, existem vários marcadores. vários. Então, quem tem mais massa muscular, o nível de creatinina é maior. Por quê? Porque consegue estocar mais creatina e a conversão, que é a hidratação da creatina, a sua conversão à creatinina, vai aumentar naturalmente. Então, por exemplo, quem tem mais massa muscular tem mais creatinina e quem faz o uso da creatina e consegue ter um aumento aí, digamos, de até 60 milimol de aumento, isso vai ser o que? Uns 20% na sua quantidade de creatina intramuscular, também vai aumentar a quantidade de creatinina a ser excretada. Então, não é porque a creatinina deu aumentada que a pessoa está com lesão renal, por exemplo. Teve paciente meu que já chegou no pronto-socorro e o médico não queria liberar por causa disso. Porque ele usava fisiculturista, usava creatina, usa ainda, e o médico fez ele fazer um laudo, assinar um laudo dizendo que ele ia para casa, mas que ele tinha um prejuízo renal. Nossa, complicado. A dose Acontece, de né? creatina ela é a mesma para todo mundo, tá, pessoal? Porque a creatina é grama por quilo de peso, é gramas, tá? Então você pode ajustar ali tranquilamente.
Normalmente gira em torno de 3 a 5, mas você pode É. fracionar, você pode usar outro tipo de protocolo. Tem aí 0,2, 0,3 gramas por quilo de Uhum. peso também. Tem vários protocolos. Você gosta de colocar pós-treino, Marco, ou não? Como é que você faz? Qual que é a sua estratégia principal? Como o uso da creatina ele não é agudo, né? O efeito da creatina ele é Uhum. crônico, então o período do dia eu não dou muita importância. O que eu peço para o pessoal Importante é fazer, tomar, né? exatamente. Aí eu peço para sempre estar utilizando ali com uma dose de carboidrato junto, só Hum, para facilitar ali a absorção. Mas é crônico, não tem um período do dia mais importante. certo, maravilha, perfeito. Vamos ver aqui, ó. Num treino de membros inferiores completo, em alta intensidade, com uma duração de 2 horas mais ou menos. É interessante carboidrato simples, como a dextrose, no intratreino? Primeira coisa, treino de alta intensidade de membros inferiores durando 2 horas não é treino de alta intensidade. Sinto dizer. Eu treino há mais ou menos aí uns 20 anos, tá? Hoje eu treino aqui com o professor Valdemar Guimarães, eu acho que alguns Uhum, de vocês conhecem. sim. Ele trabalha com fisiculturismo mais tempo do que eu estou vivo, É, né? Então, assim, você quer fazer um treino intenso, tá? De membro inferior, esse treino vai durar no máximo entre 35 e 50 minutos uhum, explodindo, dependendo da legal. carga e do volume de treino que você for utilizar. Esse tipo de treinamento não requer absolutamente nenhum tipo de suplementação intratreino, Suplemento. mesmo porque existem trabalhos mostrando que treinos extremamente intensos de musculação só depletam no máximo 1/3 do glicogênio muscular. Então não tem por que eu suplementar absolutamente nada durante o treino Se de fosse musculação. ciclismo ainda, por exemplo, aí é outra história, né? Se fosse um Outra endurance, por história. exemplo, aí, Tem aí várias sim. coisas do ciclismo, tem a intensidade, tem o bochecho, tem a questão do fator É... recompensa, a motivação, tem várias coisas para uma suplementação Ai, intratreino, que gente, é nutrição diferente de um esportiva é treino de tudo, né? musculação. É a melhor nutrição. Desculpa, mas eu acho incrível. É Tem top, é top. muita coisa interessante para a Tem gente tudo. poder falar. E perguntaram do BCA. BCAA. Gente, resumindo, tomar BCAA quando você tem uma ingestão proteica suficiente significa chover no molhado. É quando você está em dia de chuva e você quer regar o seu jardim lá. Você já tem aquela Ai, perfeito. quantidade, né, de aminoácidos suficiente. Eu vi alguém Perfeito. perguntando aqui se treino full body aumenta a demanda proteica. Sim, aumenta a demanda proteica, sim. Você pode jogar aí os estudos que mostram sobre isso, é um estudo do Stuart Phillips, se não me engano é 2017 ou 2018. 40 gramas, que é praticamente o dobro do que é um treino Uhum. específico, você pode utilizar. Show, perfeito. E qual que seria a melhor creatina? Monoidratada é a que mais Selinho da tem Creapure? evidência. Selinho da Creapure, Ah, ao menos, né? selinho. Toma cuidado com marca, tá, gente? É. Eu gosto da monoidratada. Falou que a monoidratada pra mim tá bom. Mas bom, Porque se a gente exato. começa a colocar selo nas coisas, é como se a gente estivesse recomendando, entre aspas, uma marca. E não Uhum, é isso que é o importante. O importante é a exato. qualidade do composto que você está ingerindo ali. E quando é whey ainda, a gente se atenta um pouco mais, né, Marco? A porcentagem de proteína, tal e tal. Agora, a creatina é meio que, entre aspas, aí, sendo monoidratada, tudo igual, né? Tudo Então igual. não tem por que a Tudo gente se igual. atentar tanto a esse ponto. Gente, a Exatamente. gente tem O whey, só um gente, o whey minutinho. pelo menos 80% de Oitenta por proteína, para cento. valer a pena, Tem tá? muito whey, que é toda aquela mistura de carboidratos e tal, tem 50% de proteína, não dá, né? Então tem que ser 80% de proteína, pelo menos, na composição do whey. Exatamente. Isso é bem importante da gente entender. Galera, bom, quem está Pessoal, com o muito cronômetro aí, obrigada. eu vou Nós temos terminar. só um minutinho. Eu vou mandar todos os artigos que o Marco mandou para mim, que são bem interessantes, de grande valia para a gente. Vou mandar para vocês lá no Telegram, para que vocês tenham acesso a isso. Marco, muito obrigada mais uma vez por sempre estar Nada, comigo. É uma honra, estou com saudade de você. Quando acabar a pandemia, a gente vai se ver com certeza. com certeza. Ou você vem para cá, eu vou para aí, a gente vai se ver. A gente dá um jeito. Com certeza. Obrigada, Marco. Gente, muito De obrigada. nada. Um beijo para Prazerzão estar com vocês. vocês, galera. Nossa aula de gasto energético está no YouTube. Quem tiver Lá no dúvida é YouTube só do chamar. Marco. Tem o E Instagram do a, Marco por aqui, ó. Vai lá, entra lá, vai no YouTube do Marco, que tem uma aula especial de mais de 2 horas só sobre esses assuntos.
a live vai ficar salva no IG da Vai Aline e ficar ela vai me mandar depois que eu vou colocar na minha também. Beleza, combinado. Beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo, Até mais. galera. Tchau, tchau. Beijo, Aline. Tchau, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.